Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma Life of Hours. E para quem ainda não teve a oportunidade de deixar a pergunta no post e você está aqui agora na live, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar a pergunta aqui. Bom, lembrando que a pergunta que você pode colocar é qualquer coisa relacionada com imposto de renda, contabilidade, abertura de empresas, sales taxes, qualquer coisa relacionada a isso, tá bom? Lembrando que o Facebook não me deixa mais colocar os links durante a live, então eu coloco todos os links possíveis que eu vou usar na live aqui no post da live. Então, qualquer link que vocês precisem tá no post da live, tá bom? E a gente vai hoje começar com as nossas notícias, né? A primeira notícia é que o IRS suspendeu a obrigatoriedade de repagar o excesso de crédito recebido através de plano de saúde. Mas o que é isso? Para explicar exatamente a notícia, eu vou ter que falar para vocês um pouquinho que cenário que isso acontece. Isso daí é para quem tem, por exemplo, as famosas T95A do plano de saúde, do Covered California, por exemplo, e aí eles recebem uma ajuda do governo a cada mês. O governo paga uma parte, você paga uma parte, e aí no final do ano você faz aquele balanço, né? Para ver se você tinha direito a receber todo aquele crédito que você recebeu durante o ano. Se você não tem direito a receber todo aquele crédito, o que acontece? Acontece que você tem que repagar a parte que ultrapassou. Então, geralmente isso acontece quando você falou assim, olha, quando você assinou o plano de saúde, você fala assim, olha, eu vou receber durante o ano 50 mil dólares. Aí, se você recebe 50 mil dólares ou menos, geralmente você não tem que pagar nada de volta e às vezes você tem até um refund do que você pagou. Mas se você, ao invés de pagar 50 mil dólares, você receber 50 mil dólares, você recebeu 80 mil dólares. Então tem uma diferença no seu income e provavelmente tem um valor que você vai ter que pagar de volta referente a esse crédito, que é o Premium Tax Credit, tá? Então, geralmente tem que pagar, mas para 2020, por conta da pandemia, o IRS resolveu suspender a obrigatoriedade de ter que repagar esse valor se você, no caso, tiver que repagar. Então, não deixa de ser uma notícia muito boa, né? E também é para o ano de 2020. Lembra que 2021 isso já não vale mais, vale a mesma regra de sempre, tá? Então, quando você vai fazer inscrição no plano de saúde, você tem que fazer realmente uma previsão acertada de quanto que vai ser o seu income lá, que senão, o que vai acontecer com você? Você vai ter que repagar o excesso de crédito que você teve durante o ano. Bom, essa foi a primeira notícia. E a segunda notícia também é muito boa. O AS colocou uma liminar temporária que vai valer para 2021 e 2022. Então, isso aí é muito legal e muito importante a gente saber. Eles vão permitir você deduzir 100% do que, como business, você gastar em restaurante. Não vale para grocery store ou então loja de conveniência. Não vale, por exemplo, 7-Eleven não vale.
Então, só para restaurante. Isso eu acho que é para incentivar, né, o estímulo de volta a pessoa aí fazer meetings em restaurantes, usar restaurantes para isso, para business. Então, não é você também jantar lá com seu marido e deduzir aquele valor. Não é, tá? É business. Então, se você está fazendo business, se você tem uma reunião de business, seja ela por que motivo for, é business, em vez de você deduzir 50%, a gente agora vai poder deduzir 100%. Isso é para 2021 e 2022, tá? Então, essa é a notícia muito legal e pra, com certeza vai ajudar muita gente com o estímulo de ir para restaurante e gastar em restaurante. Lembra que é só para business. E a outra notícia que eu tenho que dar para vocês que para quem já tinha feito o unemployment e pago sobre o total, o IRS começa a fazer o refund dos valores, você não precisa fazer nada, lembrando, em maio, tá bom? Então eles começam a devolver o dinheiro. Eles vão fazer o cálculo e vão só mandar o dinheiro para você de volta. E agora vamos lembrar dos prazos. Esse mês e o próximo mês é o mês dos prazos. 15 de abril chegando, já é na próxima semana. A gente tem o prazo do Estimated Taxes. Estimated Taxes, quando é que você paga Estimated Taxes? Quando você trabalha aqui nos Estados Unidos e ninguém desconta imposto do dinheiro que te paga. Então você deve Estimated Taxes. Essa é a definição mais fácil de você entender quando é que você precisa pagar Estimated Taxes. Então, se você trabalha desse jeito, recebe o dinheiro integral, ninguém desconta de você imposto nenhum, você tem que pagar estimated taxes. E o primeiro prazo para pagar é 15 de abril. Primeiro é 15 de abril, depois é 15 de junho, depois é 15 de setembro e depois é 15 de janeiro do próximo ano. Então, são os 4 prazos para você recolher o imposto antecipado e não ter dor de cabeça na hora que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda do ano. Porque só sobra tudo para você pagar lá, inclusive uma multa que chama Underpayment Penalty, para você também pagar. Então, a melhor opção que você tem, se você ganha dinheiro e não paga imposto para ninguém, você tem que recolher o seu imposto. E o primeiro prazo é 15 de abril. Segundo prazo, também 15 de abril, é para você fazer a declaração de imposto de renda se você tem uma C Corporation, tá? O outro prazo, ainda 15 de abril, lembra, F-bar. O que é F-bar? Tem muita gente que fala assim, não sei o que é F-bar. F-bar é quando você é residente dos Estados Unidos ou cidadão americano. Residente ou cidadão, tá, gente? Não é só quem é cidadão. Residente, você for residente, você tem que reportar contas no exterior com mais de 10 mil dólares. E esse report chama FBAR. Então, o prazo do FBAR é 15 de abril, tá? E não saindo ainda de abril o prazo de fazer as sales taxes. Quem é que precisa fazer sales taxes? Quem vende produto. Prazo para fazer sales taxes é 30 de abril. Então, se você vende produto, prazo para fazer sales taxes é 30 de abril. Geralmente, quem faz sales taxes é quem tem sellers permit, tá? 30 de abril, não esqueçam. Agora eu vou dar um prazo que não é da Califórnia, porque a gente tem muito cliente lá na Flórida. Então, para não esquecer, dia 1º de maio é o prazo de você fazer annual report de LLC ou corporation na Flórida. Então, olha, se você tem uma empresa na Flórida e
é uma LLC ou então uma corporation, você tem que fazer o annual report até 1º de maio. Senão a multa é bem pesadinha, tá bom? Outro prazo, se você não vai conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda no prazo, o prazo de você fazer extensão é até 17 de maio. Se você passar disso, esquece, não tem mais extensão. Não tem mais jeito de pedir extensão quando passa de 17 de maio esse ano, tá bom? E outra coisa, já sabemos disso, mas eu vou repetir. Prazo de fazer tax return para individuals, agora foi adiado, também é 17 de maio. 17 de maio, prazo para fazer a tax return de indivíduos e prazo para você fazer depósito em conta de retirement account, como IRA. Então, se você quer fazer um depósito para ajudar na sua tax return, o prazo é 17 de maio. E o último prazo que a gente vai falar hoje é para quem ainda quer aplicar para PPP Self-Employed. O prazo foi estendido para 31 de maio, então não dá tempo. Se você é self-employed, não deixa de aplicar. Hoje a gente vai falar muito aqui sobre PPP Forgiveness para self-employed, porque tem muita gente com muita dúvida e eu não tenho tempo de ficar falando com uma pessoa por pessoa. Então a gente vai falar aqui mais a fundo o que cobre PPP Self-Employed Forgiveness, né? Como é que é isso? Como é que é o processo? Então, ó, se você ainda não teve a oportunidade de colocar sua pergunta, coloca aqui na live, que no final da live eu vou ver todo mundo que está aqui, vou responder as perguntas para ajudar vocês, tá bom? E lembrando, se você quer saber o status do PPP Self-Employed e você aplicou no link que a gente deu, também tem o link de saber o status. Tá aqui no post desta live, tá bom? Link para aplicar para o PPP também tá aqui no link dessa live. Se você quiser, vai lá, aplica. Se você fez a Tax Return com a Office Tax Services e você precisar do Schedule C separado, liga para lá. O telefone, vocês já sabem, mas eu vou repetir. 858-247-1680 e pede o Schedule C separado. Isso é se você fez a declaração com a gente. Se não fez, não adianta ligar, a gente não tem essa informação. Tá bom? Então, ó, se você precisar fazer o Estimated Taxes, a gente colocou o link no post dessa live. Para checar o status do refund, todo mundo me pergunta qual é o prazo de pagamento de refund. Em média, 21 dias. Pode ser um pouquinho mais, pode ser menos, pode ser mais, mas a média, 21 dias. Se você passou desse prazo e você quer checar o status, também não adianta ligar para mim. Não adianta, eu não sou o AS. Vai lá no link que eu coloquei no post dessa live e veja o status com o próprio AS ou com a Califórnia. Tem o link dos dois aqui, tá bom? Bom, minha dica de sempre. Se você ainda não segue a Office Tax Services no Facebook ou Instagram, siga. É lá que a gente publica as notícias, é lá que a gente coloca os lembretes para você não perder prazo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre o PPP Forgiveness. Meu Deus, acho que tem muita gente querendo saber disso. Então, para você receber o Forgiveness, você tem que usar o dinheiro da seguinte maneira: 60% pelo menos tem que ser para pagar payroll. Mas aí você fala, mas Cristina, eu sou self-employed, eu não tenho payroll, só tem eu. Ótimo! O seu salário serve como payroll. Payroll é o seu pagamento. Então, até 60% no mínimo tem que ser usado para pagar o seu pagamento num período de 24 semanas, tá? Então,
O salário do self-employed, lembra, gente, self-employed é o autônomo, tá? É, e se inclui comissão também, tá? No período de 24 semanas, pode ser usado para pagar. Então, na grande maioria, o que você receber do PPP Self-Employed vai encaixar nessa opção, na hora de você aplicar para o Forgiveness, tá? E o restante dos 40%, se eu recebi aí 20 mil dólares e não dá para me pagar tudo em salário para mim nas 24 semanas, o que mais que eu posso pagar? Gente, você pode pagar aluguel, você pode pagar utilities e mortgage interest. Além disso, você pode pagar despesas operacionais, como por exemplo, software que você usa para o business, pagamento de processing fees de, por exemplo, credit card para cliente que você aceita credit card, então você paga aquela fee, né? Então, essa também você pode colocar. Pagamento lá de accounting, de bookkeeping, você pode colocar. Você pode colocar inventory que você usa para vender, comprar mercadoria e vender. Né? Então, tem muita despesa operacional que você pode estar colocando. Né? Mas, de novo, se você é self-employed e se você, principalmente se você receber um valor menor, todo esse valor você vai poder agregar em pagamento do seu salário. Isso aí é muito importante, tá bom? E não esquece, por exemplo, despesa com health insurance, com plano de saúde, não é elegível. Não é elegível. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Que documentação que eu vou precisar para aprovar o meu PPP Forgiveness? É outra dúvida muito grande. Você vai precisar do Schedule C que eu falei anteriormente, e ele, se você fez com a gente, é só pedir o Schedule C separado. A gente manda para você tranquilamente. Outra coisa que você vai precisar, se você tem T99 miscelâneos ou T99 NEC, né, o NEC, também você vai precisar dela para fazer a comprovação. Se você não ganha, eu não ganho, Cristina, eu não ganho T99 miscelâneos, eu não ganho T99 NEC, como é que eu vou fazer? Tá, invoice, né? Bank statements, tem outras formas de você provar que você é self-employed. Então, você vai provavelmente precisar de toda essa documentação para provar o seu PPP Forgiveness. E para você aplicar para o PPP Forgiveness, você vai usar o formulário do SBA, o 3508S, que é o mais simples de todo. Mesmo assim, você vai ver que é muita coisa, mas é o mais simples. E o link para esse formulário, junto com o SBA, ele também está aqui no post dessa live. Tá? Então, ó, lembra que você tem o primeiro draw do PPP Self-Employed, você tem o segundo draw do PPP Self-Employed, e depois você tem que fazer o Forgiveness. Senão você tem que repagar esse dinheiro, né, com um jurozinho. É pequeno, mas você teria que pagar de volta. Então, para você não ter que pagar de volta, é importante você entender direitinho o PPP Forgiveness, tá bom? Ah, bom, agora acho que a gente já falou muito. Se você está aqui com a gente e você tem alguma pergunta relacionada a imposto de renda, contabilidade, abertura de empresas, ou PPP agora, né? O PPP é um assunto muito atual. Então, você pode fazer aqui, que no final da live eu vou responder para você com certeza. Então, agora a gente vai ver no post de ontem, que eu já. Essa época é muito corrida, então eu já coloquei o post ontem, já à tarde. A gente não tem nenhuma pergunta no post, então vamos começar aqui com as perguntas que eu tenho dos clientes que me enviaram por e-mail.
A primeira pergunta que eu tenho é: eu preciso ter Resale Certificate na Califórnia? Gente, olha, eu não sei porque Resale Certificate tem sido um assunto bem comum de pergunta para mim por e-mail. Quando é que você precisa de Resale Certificate? Quando você tem um Seller's Permit na Califórnia, tá? Aí você está autorizado a vender. E aí, quando é que eu preciso de um resale? Tá, quando você vai revender uma, um produto, então você vai comprar de alguém para revender, geralmente essa pessoa pode pedir um resale certificate. E um resale certificate é específico para aquele vendedor. Então, tem que pegar todas as informações daquele vendedor e aí fazer um resale certificate para esse vendedor. Mas para isso, você tem que ter um Sellers Permit. Então, quando é que eu preciso ter um Resale Certificate? Quando o seu vendedor te pedir uma prova que você pode revender na Califórnia. Então, é para isso que você precisa de um Resale Certificate. A segunda pergunta que eu tenho aqui é: eu preciso aplicar para Stimulus Check? Eu não sei como é que eu ainda estou recebendo essa pergunta. Essa pessoa não está vendo as lives. Não, você não precisa aplicar para Stimulus Check. Se você qualifica, você vai receber o Stimulus Check na sua casa ou na sua conta. O IRS vai mandar para você. Você não precisa fazer nada. Agora, o que você precisa fazer para qualificar é ter feito a tax return. No primeiro round e segundo round, você tem que ter feito a de 18 e a de 19. E no terceiro round, e se vier mais algum para frente, você tem que ter feito a de 19 ou a de 2020, tá? E se você está perguntando sobre o Gold State Stimulus, que é o da Califórnia, só com a Tax Return de 2020 é que você pode qualificar com ele. Então, eu preciso aplicar para Stimulus Check? Não, você não precisa, mas você tem que ter feito as Tax Returns, tá bom? E a terceira pergunta que eu tenho aqui de cliente nosso é: como eu sei que eu sou self-employed? E se eu posso aplicar para o PPP self-employed? Olha, vou te dar uma dica bem fácil para saber se você é self-employed. Você recebe dinheiro prestando serviços e ninguém recolhe imposto de você, então você é self-employed. É a maneira mais fácil de você saber que você é self-employed. E se você é self-employed em 2019 ou 2020, sim, você pode aplicar para o PPP self-employed. Não esquece, o link a gente deixa no post da live. É só ir lá rapidinho e fazer a aplicação. É muito rápido. Tem a Fast Lane lá. Você rapidinho. É só você ter o Schedule C do seu da sua tax return, tá bom? Bom, para finalizar, a gente vai ver agora a live, né? Os comentários da live. Vamos ver hoje aqui. Isabela Belotto! Oi, tudo bom? Um beijo para você. Muito obrigada. Para qualquer empresa. O que é para qualquer empresa? A corporation. Eu não entendi a pergunta, Isabela. Para qualquer empresa, corporation apenas self-employed. O PPP? Se for o PPP, bom, o PPP, ele inicialmente ele foi feito para empresa, qualquer empresa, mas só para que abrange payroll. E agora, em março desse ano, eles abriram para self-employed. Então, se você é self-employed, né, aí você pode aplicar para o PPP self-employed. E o link tá no post dessa live, tá bom? Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas teoricamente ficou um pouco confuso, mas é isso, tá bom?
Bom, gente, se você ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, não esquece de levar. Se você teve plano de saúde, a C95. E se você teve o Obamacare, que é o Cover de Califórnia, não esquece de levar a T95A. E se você está aqui na Califórnia, não esquece de levar o Form 3895, que é do Cover de Califórnia da Califórnia. Então, são imprescindíveis. Sem esses forms, a gente não pode fazer tax return. Outra coisa que você não pode esquecer, stimulus check, primeiro round e segundo round. O terceiro round não é para 2020, então tudo bem, não precisa levar. Mas o primeiro round e segundo round, você tem que levar para a gente fazer a sua tax return. Não é taxable, tá? Não vai ser tributado, mas você tem que informar quanto que você tem. Fabiana, Cris, posso te fazer uma pergunta sobre Solar and Electric Car? Você pode fazer, sim, claro, você pode fazer. Talvez eu não saiba responder para o seu caso, mas eu posso te dar uma ideia geral. Sim, pode fazer. Então, continuando aqui, não esquece de levar recibo de doação, se você fez doação para 2020, de todo jeito você lembra de levar. E se você é residente dos Estados Unidos e tem renda no exterior, lembra que você tem que declarar essa renda aqui, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da Live of Hours. O nosso tempo já tá no finalzinho. E não se esqueçam de compartilhar essas informações com seus amigos, porque eles ah, podem ser beneficiados com isso. Posso carregar os créditos? Sim, pode. Pode carregar os créditos, sim, para os anos subsequentes. Pode. Você, esse crédito, você vai tirar só o que a sua tax liability permite e o resto você vai carregar para os anos subsequentes. Certo? Sim, pode. Olha, um bom dia. Compartilhem. Não se esqueçam, os links estão no post da live. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Beijo em todo mundo.